Movimento circular uniforme. Uma partícula descreve um movimento circular uniforme quando ela se move em torno de uma trajetória circular de raio R em magnitude de velocidade igual a v. Embora a magnitude de velocidade seja constante, o vetor velocidade não é. A razão é que a direção do vetor velocidade muda de ponto a ponto ao longo da trajetória, gerando o vetor aceleração dirigida para o centro da curvatura, que nós chamamos de aceleração centrípeta. A magnitude dessa aceleração está relacionada com o quadrado da magnitude da velocidade e o raio da trajetória que o corpo descreve. Nessa figura, a gente pode ver, esquematizado bem, como que é então o movimento circular, né? E quais são os elementos aqui que corresponde o vetor posição, o vetor velocidade e o vetor aceleração da partícula à medida que o tempo passa. Então, nessa figura, mostramos aqui o movimento circular. A trajetória dessa partícula é essa curva aqui, onde eu estou passando com o mouse, e tangente à curva, em cada instante, né, nós temos o vetor velocidade, que aqui está sendo representado por esses três pontos aqui, o ponto P, o ponto Q e o ponto R, ok? O vetor aceleração, ele vai aparecer dirigido para o centro, porque o vetor velocidade muda a direção e o sentido à medida que o tempo passa. No movimento circular uniforme, a magnitude do vetor velocidade é constante, tanto é que nós percebemos aqui que o tamanho do vetor é o mesmo em cada um desses três pontos. Mas, pelo fato da sua direção e sentido mudar continuamente nessa trajetória, gera-se então um vetor aceleração dirigida para o centro. Essa aceleração, ela tem uma relação com a magnitude da velocidade e com o raio dessa trajetória. E o tempo que ele leva para descrever esse movimento e dar uma volta completa, nós chamamos de período. Então, está relacionado diretamente com a distância percorrida, que no caso aqui é a distância de uma circunferência completa, né, 2πr, e relacionado com a velocidade, para o movimento cuja a velocidade é mantida constante, ok? Já nesse slide, a gente consegue determinar já as componentes ou escrever o que seria o vetor velocidade e o vetor posição a cada instante nessa circunferência. Então, se nós escolhermos um ponto único, que é esse ponto P, nesse ponto P nós vamos ter, então, o vetor posição em relação a ele. Então, aqui está só com uma linha, tá? Mas eu posso simplesmente vir aqui e fazer o vetorzinho, ok? Então, em cada instante aqui, eu vou ter um vetor posição para cada momento. Então, colocando o vetor aqui, né, em cima dessa distância R, eu teria esse vetor associado aqui. Como eu teria também o vetor associado a qualquer momento. Então, se ele tiver em qualquer instante, por exemplo, 10 segundos, esse seria o vetor posição, 30 segundos, esse seria o outro vetor posição, e 50 segundos, esse seria um outro vetor posição, tá ok? Então, esse vetor posição, ele vai mudando continuamente com o tempo, à medida que o corpo vai descrevendo essa trajetória circular, percebe? E o ângulo θ, que está aqui, tá? Ele muda com o tempo também. Só que nós vamos fazer uma perspectiva um pouco diferente aí do θ, tá? Nós já vamos saber que vai mudar com o tempo, mas não vou colocar ele θ em função de tempo por enquanto, só para vocês, facilitar um pouquinho para vocês. Vamos por partes, tá ok? Bom, o vetor velocidade, ele também está relacionado com θ e ele é tangente à curva da trajetória a cada instante, tá bom? Então, aqui eu tenho um vetor posição, depois de um determinado tempo eu tenho outro vetor posição, aumento o vetor velocidade, depois de um determinado tempo eu tenho outro vetor velocidade, e assim vai em cada instante nessa trajetória, ok?
Bom, e como é que fica, então, escrito o vetor posição? Então, o vetor posição, ele vai ter uma componente na direção x e uma componente na direção y. Então, ele ficaria assim. Então, o vetor R. Se eu descrevesse esse vetor agora, tá ok? Numa descrição bem específica, né, nesse tempo aqui, então ele teria uma componente na direção x, então de acordo com o desenho seria xp na direção y e yp na direção j. O que é o xp? xp é a componente, né, de r na direção x, tá ok? Então, está relacionado, então, que nós temos um triângulo retângulo, XP seria, então, em relação ao ângulo θ, seria R cosseno θ. Na direção I. E o Y seria seno θ na direção J. Conferem? De acordo? Beleza. Nesse ponto também, nós podemos ver o que seria a velocidade, tá? Então, vou escrever aqui vetor velocidade. A partir deste desenho, nós vamos ter aqui o que seria a vetor velocidade. Então, pela semelhança de triângulos, esse ângulo θ que está aqui é o mesmo ângulo θ que está aqui, tá ok? Então, esse vetor velocidade, nesse mesmo dado instante, ele vai ter uma componente na direção y e uma componente na direção x, que nós podemos escrever de forma semelhante que nós fizemos com o vetor posição, tá? Então, vamos lá. Então, seria a componente na direção x, então Vx na direção y, mais Vy na direção j. Então, seria o vetor velocidade, a componente x seria, nesse caso aqui, o seno de θ, está relacionado com o seno de θ, tá bom? Na direção y, tá? No lado negativo, olha só, olha aqui, o Vx está direcionado para o lado negativo do x, tá? No sentido desse vetor. E o vetor Vy, que é uma das componentes, né, do vetor V, ele estaria com a sua componente positiva, porque ele está direcionado para o lado do y positivo. Então, nós teríamos V cosseno θ na direção J. E vocês poderiam me perguntar, Kelly, mas sempre a componente x vai ser o cosseno e sempre a componente y vai ser o seno? Nem sempre, pessoal. Vocês têm sempre que olhar o desenho e verificar se vocês estão se tratando de um seno, se está sendo visto ali que é um seno ou um cosseno, tá bom? E outra coisa é olhar o sentido do vetor, tá? Esse aqui foi bem um exemplo. Olha bem, o R, tá? Esse vetorzinho aqui, ó, que compõe a componente x, p do vetor R, ela está direcionada para o lado positivo, tá? E o y está direcionada, o sentido dela, para o lado também positivo. Então, por isso que as duas componentes têm valores positivos aqui. Essa daqui, então, a componente x do vetor v, o sentido desse vetor está para o lado negativo, por isso a gente tem um sinal negativo aqui. Mas o vetor vy, nesse caso, está com sentido do vetor positivo. Mas, o que acontece? Como isso muda com o ângulo, à medida que o tempo passa, tá? Esses sinais vão acabar alterando, né, em torno dessa trajetória. Mas nós não vamos entrar em discussão como se eu tivesse tirado um retrato disso. Agora, neste momento, eu vou começar as equações dessa forma. Depois a gente faz, então, a discussão com esse ângulo mudando. Vocês vão entender bem como vão ficar essas equações, tá bom? O vetor aceleração, portanto, né, a gente percebe pelo desenho que ele tem, o vetor está dirigido para o centro da curvatura. Ele também tem uma componente na direção x e y, né? A gente está usando o sistema de coordenadas cartesianas aqui nesse caso.
E percebemos que o vetor AX aqui vai ter também um valor negativo, assim como a Y vai ter um valor negativo. Aliás, valor negativo no sentido do sentido, tá? Desse vetor aí, tá? Esse aqui vai ter o sentido negativo, esse aqui vai ter o sentido negativo também. Mas vamos encontrar as equações, tá? Que vai chegar a esse resultado para nós aqui em termos de aceleração, que será um exemplo para vocês de como é que as contas funcionam nesse mundo dos vetores, tá bom?